Essa história que vou compartilhar não é apenas sobre traição, não é apenas sobre descobrir um segredo escondido entre quatro paredes. É, na verdade, sobre dor, humilhação e o choque indescritível de ser apunhalada justamente pelas duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é também uma história sobre coragem, sobre aprender a se levantar mesmo quando tudo parece perdido e sobre renascimento. E eu sei que enquanto falo, talvez você se veja em algum pedaço dessa narrativa. Por isso, já deixo a pergunta: se fosse com você, o que faria? Perdoaria? Silenciaria? Ou reagiria? Eu sempre me considerei uma mulher simples. Nunca busquei luxos exagerados, nem conquistas que brilhassem aos olhos dos outros. Minha felicidade morava em coisas pequenas, no cheiro de café fresco invadindo a cozinha de manhã cedo, no riso espontâneo dos meus filhos enquanto corriam pela casa, na sensação de aconchego quando me deitava exausta e recebia um abraço de boa noite do meu marido. Para mim, isso era o que importava. Eu tinha minha casa, meus 2 filhos saudáveis, um emprego estável que me permitia garantir o sustento da família e, até onde eu sabia, um marido que me respeitava e me amava. A vida nunca foi fácil, mas eu me considerava abençoada. E havia ainda um detalhe especial: minha irmã mais nova, Carolina. Carolina sempre foi a caçula, a protegida, aquela que eu sentia ser quase uma extensão de mim mesma. Desde muito pequena, eu assumi um instinto quase maternal em relação a ela. Lembro de quando ela tinha apenas 5 anos e acordava chorando no meio da noite, assustada com pesadelos. Eu ia até seu quarto, me sentava ao lado da cama e a embalava até que voltasse a dormir. Crescemos assim, eu sendo a guardiã, a referência, a irmã mais velha que estava ali para resolver seus medos. Quando nossos pais se separaram, essa ligação só se fortaleceu. Enquanto muitos irmãos acabam se afastando, nós nos aproximamos ainda mais. Carolina passou a me ver como um porto seguro e eu a via como alguém que precisava da minha proteção constante. Essa relação moldou quem eu era. Muitas vezes eu a defendia de críticas, de responsabilidades e até das próprias consequências dos seus erros. Era como se fosse meu papel garantir que nada de mal a atingisse. E ao mesmo tempo, havia Lucas, meu marido. Lucas. Ele era o tipo de homem que arrancava elogios de todos ao seu redor. Trabalhador, dedicado, simpático, com aquele jeito carismático que parecia conquistar as pessoas sem esforço. As amigas me diziam: "Você teve sorte de encontrar um homem assim." E eu acreditava. Acreditava de olhos fechados. Confiava nele da mesma forma que confiava em Carolina. Para mim, os dois eram os pilares mais sólidos da minha vida, o alicerce que me sustentava nos dias difíceis. Era impossível imaginar que um dia, justamente eles, se uniriam para destruir tudo que eu acreditava ser verdade. Nos primeiros anos, tudo parecia absolutamente normal. Nossa rotina era intensa, como a de qualquer família, mas havia uma certa harmonia no meio do caos. Eu acordava cedo, muitas vezes antes que o sol nascesse, colocava a chaleira no fogo e sentia aquele chiado característico que anunciava o início do dia. Enquanto o aroma do café tomava conta da cozinha, eu preparava as lancheiras das crianças, conferia cada detalhe: a fruta, o suco, os sanduíches embrulhados em papel alumínio. Depois, vinha a correria para vesti-los. O barulho de zíperes, cadarços, mochilas batendo nas costas, risadinhas e reclamações matinais. "Mãe, eu não quero essa blusa", dizia um. "Mãe, meu caderno sumiu", gritava o outro. E eu, entre resmungos e beijos apressados, os colocava dentro do carro para levá-los até a escola. Lucas saía um pouco mais tarde do que eu, sempre impecável, com a camisa passada, o cheiro inconfundível do seu perfume misturado ao frescor do banho tomado minutos antes. Ele me dava um beijo rápido, sorria e dizia: "Se cuida, amor, te vejo mais tarde." E eu acreditava. À noite, quando todos estávamos de volta, fazíamos questão de jantar juntos. Era o momento em que conversávamos sobre o dia, compartilhávamos histórias, ríamos das pequenas coisas. Às vezes havia discussões bobas, como em qualquer casa, mas no geral reinava uma sensação de lar, de família unida. Carolina, como não poderia deixar de ser, estava sempre presente. Dizia que adorava ficar com os sobrinhos, que se sentia bem em nossa casa, e eu via beleza nisso. Via como algo raro e especial. Afinal, quantas famílias têm irmãos que se visitam com tanta frequência, que fazem parte da rotina um do outro? Eu sentia orgulho daquela ligação. Para mim era motivo de gratidão, mas o que eu não percebia é que essa presença constante começava a ganhar outro significado, que aquele hábito aparentemente inocente escondia algo que eu só ia compreender
entender muito tempo depois. Hoje, olhando para trás, vejo sinais que na época eu ignorei. Vejo momentos que pareciam inofensivos, mas que já traziam uma sombra escondida. Só que naquele começo da história, eu simplesmente vivia e acreditava que tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Com o tempo, aquela rotina que parecia perfeita começou a apresentar pequenas rachaduras. No início, eram coisas tão sutis que eu mesma me convencia de que era apenas cansaço da minha parte, paranoia, fruto de uma mente exausta. Mas os sinais estavam ali, quase como pequenos grãos de areia que se acumulam e, sem que a gente perceba, se transformam em um deserto difícil de atravessar. Tudo começou com as risadinhas. Eu me lembro claramente da primeira vez em que senti algo estranho. Era um fim de tarde, comum. Eu havia chegado do trabalho, ainda com a bolsa pendurada no ombro, as crianças correndo pela sala, espalhando brinquedos pelo chão, o barulho da televisão ligada preenchia o ambiente, mas, por cima dele, ouvi um riso abafado vindo do sofá. Olhei e vi Lucas e Carolina, sentados juntos, olhando para o celular. Eles riam de algo que eu não entendia. Riam de uma forma cúmplice, como quem compartilha um segredo. Quando perguntei do que se tratava, ambos se entreolharam por um instante rápido demais e, quase no mesmo tom, disseram: "Ah, não é nada, uma piada boba aqui." Aquela resposta deveria bastar, mas não bastou, não para mim, porque havia algo diferente naquele riso. Não era apenas o som, mas a expressão. Era como se houvesse uma camada invisível que eu não conseguia atravessar. Naquele momento, tentei rir também, disfarçar minha estranheza. Coloquei a bolsa em cima da mesa e segui com as tarefas da noite, mas dentro de mim ficou uma pontada incômoda, como uma agulha invisível me cutucando sem parar. Os dias passaram e vieram outros risos, outras trocas rápidas de olhar. Eu entrava em um cômodo e sentia que no mesmo segundo os dois desviavam os olhos. Era quase imperceptível, mas suficiente para me deixar desconfortável. Uma ou duas vezes pensei em comentar, mas me calei. Como eu poderia desconfiar do homem com quem eu dividi anos da minha vida e da irmã que eu protegi como uma filha? Soava absurdo demais, cruel demais, até para imaginar, mas os sinais continuaram se multiplicando. Carolina, antes desleixada com a própria aparência, começou a mudar. De repente, ela chegava em casa arrumada demais. O perfume que usava parecia preencher cada espaço, forte, doce, marcante. Eu sentia o cheiro antes mesmo de vê-la entrar. Sua maquiagem estava sempre impecável, as roupas mais justas, insinuantes. Uma tarde, não resisti e comentei: "Nossa, você anda se cuidando bem mais, hein? Tá bonita." Ela sorriu, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e respondeu: "Ah, eu resolvi me valorizar mais, sabe? Amor próprio, eu mereço. Aquilo soou bonito, e eu sempre admirei quando uma mulher decide se cuidar." Então, tentei calar o incômodo que subia dentro de mim, como um nó na garganta. Enquanto isso, Lucas também mudava. Começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Reunião interminável, trânsito caótico, cliente difícil. As desculpas variavam, mas a frequência era a mesma. Quando estava em casa, passava tempo demais no celular, às vezes trancado no banheiro por longos minutos. Eu batia na porta e perguntava: "Tá tudo bem aí?" E ele respondia seco, quase irritado: "Tô, ué. Você desconfia de tudo agora?" Essa resposta me deixava ainda mais inquieta, porque não era só o que ele dizia, mas o jeito, a irritação, a defensiva, como se a simples pergunta fosse uma acusação. Meu coração começou a pesar. Eu dizia a mim mesma: "Você tá exagerando. É só uma fase, ele tá estressado. Ela tá tentando se sentir melhor consigo mesma." Mas dentro de mim, uma voz mais firme respondia: "Não, algo está errado." Eu queria calar essa voz, mas ela só ficava mais alta. Lembro de um dia específico. Saí do trabalho mais cedo e resolvi buscar as crianças na escola antes do horário de sempre. O sol da tarde ainda iluminava as ruas, o ar tinha cheiro de poeira misturado com flores do jardim da escola. Voltei para casa com eles e, quando abri a porta, a cena que eu encontrei me deixou gelada. Carolina e Lucas estavam no sofá, muito próximos o suficiente para que qualquer um notasse. Quando me viram, se afastaram tão rápido que aquilo me pareceu ensaiado. Carolina levantou, quase correndo para a cozinha, enquanto Lucas fingiu que estava assistindo televisão, mexendo no controle remoto como se procurasse um canal. Eu fiquei parada por uns segundos, observando, o coração disparado, as mãos frias, uma sensação de tontura, mas me forcei a acreditar que era só impressão. Talvez estivessem falando baixo, talvez fosse apenas
proximidade de irmãos e cunhados que se davam bem, talvez fosse a minha cabeça me pregando peças. E, como se não bastasse, alguns comentários começaram a me deixar em alerta. Certa vez, no meio de uma conversa aparentemente banal, Carolina disse: "Sabe, a gente não escolhe de quem vai gostar." Ela olhou para mim e sorriu de canto, como se fosse apenas uma reflexão aleatória, mas aquelas palavras bateram em mim como uma martelada. Eu engoli seco e respondi, tentando manter o tom leve: "E o que você quer dizer com isso?" Ela balançou a cabeça e disse: "Ah, nada demais, só estava pensando alto", e riu, um riso que me arrepiou. Aquela frase ecoou dentro de mim por dias. Eu me perguntava: será que ela quis dizer alguma coisa? Será que é só filosofia barata? Será que eu tô ficando louca? Passei noites inteiras em claro, revendo cada detalhe, cada olhar, cada toque, cada palavra. Me culpei por desconfiar. Como eu poderia acreditar que a minha própria irmã e o homem que jurei amar seriam capazes de algo tão podre? Me senti suja por pensar isso, como se o simples fato de desconfiar fosse uma traição minha contra eles, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar. O coração disparava cada vez que eles estavam juntos, o estômago revirava quando eu via os dois trocando risadas. Meus pensamentos eram um labirinto sem saída, e aos poucos eu deixei de ser a mulher tranquila que acreditava ter uma vida perfeita. Comecei a me tornar uma sombra de mim mesma, andando pela casa com os olhos sempre atentos, como quem procurasse um fantasma escondido nos cantos. Eu ainda não sabia, mas aquela era apenas a superfície. O pior ainda estava por vir. Os dias foram passando e aquela sensação de peso no peito já não me deixava mais em paz. Eu acordava pela manhã com um nó na garganta, como se meu corpo já soubesse que algo estava errado, mesmo antes da minha mente aceitar. Preparava o café, colocava as torradas na mesa, o cheiro do pão quente misturado com o café fresco se espalhava pela cozinha, mas eu não sentia gosto de nada. Minha boca estava sempre seca, o coração acelerado, como se eu tivesse prestes a descobrir algo que não queria. Lucas, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Antes, ele se sentava comigo à mesa, conversava sobre o trabalho, perguntava sobre as crianças. Agora, muitas vezes, nem aparecia para o café da manhã. Dizia que estava atrasado, que precisava sair cedo, e quando estava presente, o olhar dele estava sempre preso no celular. O brilho da tela iluminava o rosto dele mais do que a luz da manhã. Carolina, por outro lado, parecia cada vez mais à vontade dentro da minha casa. Ela aparecia em horários improváveis, sempre com um sorriso doce nos lábios, sempre disposta a ajudar. Eu a observava mexendo nas panelas, ajeitando as coisas na cozinha, brincando com meus filhos como se fosse a mãe deles. Eu deveria sentir gratidão, mas o que crescia dentro de mim era um desconforto que eu já não conseguia mais calar. Lembro de uma tarde em especial. Estava chovendo. A água batia forte nas janelas e o som das gotas ecoava pela sala. Eu havia chegado em casa mais cedo do trabalho porque uma reunião fora cancelada. As crianças estavam na escola e eu pensei que teria um raro momento de descanso. Abri a porta devagar, já tirando os sapatos molhados, e o que vi fez meu coração gelar. Lucas e Carolina estavam no sofá. Não estavam se tocando, mas a proximidade entre os dois era inegável. Estavam rindo, falando baixo, inclinados um para o outro de uma forma que não era normal. Quando me viram, foi como se uma energia invisível atravessasse a sala. Eles se afastaram num pulo, e Carolina se levantou tão rápido que quase tropeçou no tapete. "Ah, você já chegou?" ela disse, forçando um sorriso, a voz ligeiramente trêmula. "Sim, a reunião foi cancelada", respondi, tentando soar natural, embora meu coração tivesse batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Lucas apenas pigarreou, pegou o controle remoto e aumentou o volume da televisão, como se estivesse assistindo a algo muito importante, mas eu sabia que era encenação. O silêncio entre nós três, cortado apenas pelo som da chuva e da TV, foi sufocante. Naquela noite, quando deitei na cama, fiquei encarando o teto por horas, o coração disparado, o estômago revirado, as mãos frias. Eu lembrava da cena deles juntos no sofá, do jeito como se afastaram, e a imagem voltava como um filme repetido. Perguntei a mim mesma dezenas de vezes: será que é real? Será que eles... E logo em seguida me culpei. Como eu posso pensar isso? É minha irmã, é meu marido, tô enlouquecendo. Mas quanto mais eu tentava calar essa voz, mais ela gritava dentro de mim. E então começaram os sussurros. Eu não sei se eram reais ou se era minha mente me pregando peças, mas eu juro que algumas vezes à noite ouvi passos na casa, o rangido leve da escada como se alguém andasse sem querer fazer barulho, uma risada abafada que desaparecia no corredor. Eu me levantava, caminhava pela casa, mas nunca encontrava nada. Lucas dizia que eu estava ficando paranoica, que eu precisava descansar. Carolina, quando percebia meu olhar desconfiado, vinha até mim, segurava
segurava minha mão e dizia: "Você anda tão nervosa, precisa relaxar, confiar mais." Aquele confiar mais me dava calafrios. Um dia, decidi enfrentar de forma sutil. Estávamos toda na cozinha, eu mexendo nas panelas, Carolina cortando legumes e Lucas sentado, mexendo no celular. Perguntei em tom de brincadeira: "Vocês andam muito amigos ultimamente, né? Até parece que tem segredos que eu não sei." Os dois riram juntos. Um riso nervoso, rápido demais, que me fez sentir ainda mais fora de lugar. "Que bobagem, amor", disse Lucas, levantando e me dando um beijo na testa. "É, mana, você precisa parar de imaginar coisa onde não existe." Mas eu vi o jeito que eles se olharam depois daquelas frases, como se tivessem combinado as respostas, como se tivessem unidos contra mim. E então veio o golpe final, antes mesmo da revelação. Uma noite, Carolina me disse algo que ficou gravado na minha mente como uma faca. Estávamos no quarto das crianças, guardando brinquedos. Ela se sentou na beira da cama, olhou para o chão e murmurou: "A gente não escolhe de quem vai gostar, sabia?" Levantei a cabeça na hora, surpresa. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" Ela levantou os olhos, me olhou por alguns segundos, mas logo sorriu de canto, como quem se arrepende de ter dito demais. "Ah, nada não, só estava pensando alto." E riu, um riso baixo, quase provocativo. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro. Meus olhos ardiam, o peito doía, eu já não precisava de provas. Eu sabia, mas não queria acreditar. Era como estar diante de um abismo e tentar convencer a mim mesma de que não havia nada lá embaixo. Ainda assim, tentei calar meu coração. Me disse que era insegurança, que era cansaço, que era minha mente me traindo. Mas no fundo, eu já tinha certeza, algo estava acontecendo. Algo que poderia destruir minha vida. Nas semanas seguintes, foram um verdadeiro tormento para mim. Eu vivia em um estado de constante alerta, como se cada som da casa fosse uma possível pista, cada olhar entre eles uma confirmação. Meu corpo já não me obedecia da mesma forma. Eu sentia calafrios repentinos, mãos geladas, mesmo em dias quentes, e um aperto no peito que me acompanhava do amanhecer até a hora de deitar. Lucas parecia cada vez mais distante. Voltava tarde, sempre com desculpas de reuniões, de trabalhos extras, de prazos inadiáveis, mas eu conhecia aquele homem, e algo no jeito como ele evitava meus olhos me dizia que aquelas desculpas eram apenas uma máscara. Carolina, por sua vez, se arrumava cada vez mais para vir à minha casa. Usava vestidos que marcavam suas curvas, perfumes doces que tomavam conta do ambiente, batons fortes que pareciam gritar. Um dia, enquanto ela me ajudava a dobrar roupas, comentei: "Você anda se cuidando bastante, hein? Tá toda produzida só pra vir aqui." Ela riu, um riso leve, mas cheio de intenções que eu não consegui decifrar. "Ah, mana, eu só tô me amando mais, sabe?" Me olhando no espelho com carinho. "Você devia fazer o mesmo." Aquilo ficou martelando na minha mente. Ela tava insinuando que eu não me cuidava? Ou tava me cutucando de propósito, jogando com as minhas inseguranças? Naquela noite, quando me deitei, fiquei observando Lucas ao meu lado. Ele virou para dormir com o celular nas mãos e eu juro que senti vontade de arrancar aquele aparelho, de bisbilhotar cada mensagem, cada ligação, mas algo dentro de mim me impedia. Talvez porque eu soubesse que encontraria o que não queria ver. E então veio a madrugada que mudou tudo. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. Eu acordei de repente, sem saber porquê. Olhei para o lado e vi que Lucas não estava na cama. O travesseiro ao lado do meu estava frio, o que significava que ele já havia saído dali há algum tempo. O silêncio da casa era tão denso que parecia me sufocar. Sentei-me devagar, com as mãos trêmulas, e fiquei ouvindo. Nada, nenhum barulho. Respirei fundo e desci da cama. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Meu coração batia tão forte que eu temia que pudesse ser ouvido por quem estivesse lá embaixo. Ao chegar no corredor, me apoiei na parede. Foi então que eu escutei um riso abafado. 2 risos. O som entrou pelos meus ouvidos como uma lâmina. Eu reconheceria aquelas vozes em qualquer lugar. Era Lucas e era Carolina. Meu corpo inteiro gelou. As pernas pesaram. Minhas mãos suavam frio e um aperto no peito que me acompanhava do amanhecer até a hora de deitar. Algo dentro de mim me impedia. Algo me empurrava adiante. Avancei, devagar, quase sem respirar. Cada degrau da escada rangia como se gritasse contra mim, mas eu continuei. Antes de chegar na sala, ouvi um sussurro. Não entendi as palavras, mas reconheci o tom íntimo, cúmplice. Meu estômago se revirou, uma náusea tomou conta de mim. Por um momento, pensei em voltar, fingir que não tinha ouvido nada, me trancar no quarto e manter minha vida de mentira, mas eu já não podia mais. Eu precisava ver. Quando cheguei à porta da sala, o meu mundo
acabou. Ali estavam eles, no sofá, abraçados, os rostos colados, os sorrisos estampados, como se não houvesse nada de errado. Lucas passava a mão pelos cabelos de Carolina e ela segurava a mão dele contra o peito, como se fosse algo natural, como se aquele gesto fosse corriqueiro. O tempo parou, o chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Meus olhos ardiam, mas as lágrimas demoraram a cair. Senti como se a minha alma tivesse se partido em 1000 pedaços. Eles perceberam minha presença. O riso cessou. Carolina se afastou num pulo, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Lucas congelou, o corpo rígido, tentando encontrar uma desculpa que não existia. Eu fiquei parada, imóvel, encarando os dois. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. A dor era tão grande que sufocava até a minha voz. Senti meu corpo tremer, minhas pernas quase cederam. Lucas tentou falar primeiro. Amor, não é o que parece. Carolina, com os olhos marejados, balbuciou. Eu não queria que você descobrisse assim. As palavras deles ecoavam como tiros dentro da minha cabeça. Não é o que parece. Como se houvesse outra interpretação possível para o que eu estava vendo com os meus próprios olhos. Eu não gritei, eu não xinguei, eu simplesmente não consegui. Minha alma estava despedaçada demais para reagir. Sentei-me no chão do corredor, abracei meus joelhos e chorei como nunca tinha chorado na vida. O choro vinha em soluços, convulsivo, dolorido, como se cada lágrima arrancasse um pedaço do meu coração. Eles ficaram me olhando, atônitos, sem saber o que fazer. Carolina se encolheu no canto do sofá, envergonhada, mas não arrependida. Lucas, por sua vez, se aproximou de mim, ajoelhou-se ao meu lado e tentou tocar minha mão. Eu a puxei de volta com as últimas forças que me restavam. Não encosta em mim, consegui dizer com a voz embargada. Ele baixou a cabeça, sem palavras. Naquele instante, eu percebi que algo havia morrido dentro de mim. A confiança, o amor, a segurança que eu acreditava ter, tudo se dissolveu. E o pior de tudo era saber que a traição não vinha apenas do homem que jurei amar, mas também da irmã que eu protegi por toda a vida. O silêncio daquela madrugada foi mais cruel do que qualquer grito. Os dias seguintes, aquela cena no sofá, foram como viver em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O tempo parecia correr de uma forma estranha, lento demais em alguns momentos e rápido demais em outros. Havia horas em que eu me pegava olhando para um nada, tentando entender como a minha vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. Era como se tudo tivesse perdido sentido. Lucas tentava falar comigo, tentava justificar. Ele dizia que tinha sido um erro, que não queria me perder, que eu era a mulher da vida dele, mas eu não conseguia acreditar em nenhuma palavra. Eu ouvia a voz dele e me lembrava da imagem dele abraçado a Carolina no sofá. Aquilo estava gravado na minha mente como uma cicatriz aberta que latejava sem parar. Cada vez que ele se aproximava, meu corpo respondia com calafrios, como se estivesse tentando me proteger de mais uma facada. Lembro de uma noite em que ele insistiu para conversarmos. Ele me encontrou sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café que já tinha esfriado há horas. Eu não tinha forças para levantar e o silêncio da casa me esmagava. Ele puxou uma cadeira, sentou-se em frente a mim e começou. E eu errei, eu sei que eu errei, mas você tem que acreditar em mim quando eu digo que foi um momento de fraqueza. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria magoar você. Eu olhei para ele com uma calma que até me surpreendeu. Não era serenidade, era cansaço. Eu não tinha mais energia nem para gritar. Apenas respondi: fraqueza? Você chama isso de fraqueza, Lucas? Trair a própria esposa com a irmã dela? Isso não é fraqueza. Isso é escolha. Você escolheu me apunhalar. Você escolheu destruir a nossa família. Ele tentou segurar a minha mão, mas eu puxei de volta. O toque dele me queimava, como se fosse algo sujo, contaminado. Ele baixou a cabeça e não disse nada por alguns minutos. Depois murmurou: eu ainda te amo. Foi nesse momento que percebi que o amor dele já não tinha mais nenhum valor para mim. Eu não queria o amor de alguém capaz de me olhar nos olhos todos os dias enquanto construía uma mentira por trás de mim. Era como receber flores roubadas de um túmulo, sem vida, sem pureza, sem verdade. Carolina, por sua vez, parecia viver em outro mundo. Em vez de evitar a situação, ela teve a ousadia de vir até mim alguns dias depois. Bateu na porta da minha casa como se fosse uma visita qualquer. Eu quase não acreditei quando abri e vi o rosto dela, maquiado e sereno, como se nada tivesse acontecido. Podemos conversar? Ela perguntou. A voz calma, quase doce. Eu hesitei. Uma parte de mim queria bater a porta na cara dela e nunca mais vê-la, mas outra precisava ouvir, precisava entender como ela tinha sido capaz. Deixei que entrasse. Sentamos na sala e eu mal conseguia olhar para aquele sofá que ainda carregava a cena do meu pesadelo. Ela respirou fundo e começou: eu sei que você me odeia e eu não vou pedir
pedir perdão porque sei que nada vai apagar o que aconteceu, mas eu preciso que você entenda, eu não planejei nada disso. Eu simplesmente me apaixonei. Quando ela disse isso, eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Apaixonei. A palavra ecoava como uma maldição. Apaixonou. Eu repeti, tentando controlar a raiva. Apaixonou? Você se apaixonou pelo marido da sua irmã? Pelo pai dos seus sobrinhos? Carolina, isso não é paixão. Isso é destruição. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ela começou a chorar, lágrimas correndo pelo rosto, mas eu não conseguia sentir pena. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava acolhê-la, não precisava protegê-la como sempre fiz. Ela não era mais a minha caçula, a minha irmãzinha frágil. Ela era a mulher que me apunhalou pelas costas. Eu não conseguia evitar, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. A gente não escolhe de quem vai gostar. Essa frase de novo, a mesma que ela já tinha soltado antes, disfarçada como reflexão boba, só que agora, diante de mim, ela soava como um escárnio. Não, Carolina, a gente escolhe sim, a gente escolhe colocar limites, a gente escolhe respeitar quem ama. O que você fez não foi inevitável, foi uma escolha, e você escolheu destruir a sua própria irmã. Ela ficou em silêncio, sem conseguir me encarar. Depois se levantou, meio sem jeito, e disse apenas: eu espero que um dia você consiga me perdoar. Eu não respondi, apenas a vi sair, fechar a porta atrás de si e senti o peso do vazio tomar conta da casa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu me tranquei no quarto e chorei até sentir dor física no corpo. Minha cabeça latejava, meu coração parecia preso num punho que eu apertava sem piedade. Eu me perguntava se algum dia aquela dor diminuiria, ou se eu estava condenada a viver com ela para sempre. Nos dias seguintes, comecei a evitar os dois de todas as formas possíveis. Não atendia as ligações de Lucas, não respondia mensagens de Carolina, me isolei, como se fosse um animal ferido tentando lamber as próprias feridas no escuro. Mas mesmo assim, o mundo lá fora parecia fazer questão de me lembrar do que aconteceu. Vizinhos cochichavam, colegas do trabalho me olhavam com pena, parentes ligavam fingindo preocupação, mas eu sabia que todos comentavam às escondidas. Eu era a mulher traída, a ridícula, a enganada, a dor da traição já era insuportável, mas a humilhação pública fazia com que cada passo fosse ainda mais pesado. Eu me sentia carregando um bardo que não escolhi, mas que todos pareciam ver estampado no meu rosto. E foi nesse ponto, nesse fundo do poço, que comecei a perceber que se eu não reagisse, se eu não buscasse uma saída, eu ia me perder de vez. Eu já não sabia mais em quem acreditar, e o silêncio da minha própria casa me sufocava. Cada canto parecia carregar uma lembrança contaminada. A sala já não era mais a sala, era o palco da cena mais cruel que já presenciei. O quarto, que antes era o meu refúgio com Lucas, agora era apenas um espaço frio e vazio. Até a cozinha parecia estranha, como se cada objeto tivesse perdido sua função. A sensação era de que minha vida inteira havia sido sequestrada. Comecei a sentir sintomas físicos que nunca tinha enfrentado antes. Meu corpo tremia sem motivo. Meu coração disparava mesmo quando eu estava sentada, sozinha, em silêncio. Às vezes eu sentia a falta de ar, como se estivesse sufocando dentro de mim mesma. Tinha noites em que eu acordava com o corpo suado, os lençóis molhados de lágrimas e a sensação de que estava caindo em um abismo. O peso da traição não era só emocional, ele estava gravado na minha carne, nos meus ossos, em cada fibra do meu corpo. Os meus filhos, inocentes, eram a única luz em meio à escuridão. Eu me esforçava para sorrir quando estava com eles, para fingir que estava bem, mas era impossível esconder completamente. Eles me olhavam com aqueles olhos grandes e cheios de amor e me perguntavam: mamãe, por que você chora escondido? Aquela pergunta me cortava por dentro. Eu não sabia o que responder. Não queria que eles crescessem com a imagem da mãe destruída, mas eu também não conseguia mentir. Apenas os abraçava forte, como se quisesse protegê-los de todo o mal do mundo, inclusive daquele que estava dentro da nossa própria casa. Houve uma tarde em particular que nunca vou esquecer. Estava chovendo e a casa inteira parecia carregada, como se a tempestade de fora refletisse a tempestade dentro de mim. Eu me sentei no chão da sala, perto da janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro. De repente, ouvi a voz de Lucas na porta. Você não pode continuar assim, ele disse, a voz firme, quase autoritária. Nós temos filhos, precisamos seguir em frente. Eu virei o rosto devagar, encarei aqueles olhos que antes me traziam paz e agora só me causavam repulsa. Respirei fundo e respondi com toda a calma que consegui reunir: não me diga como eu devo continuar, Lucas. Quem destruiu essa família foi você. Não espere que eu costure o que você rasgou. Ele tentou se aproximar, talvez esperando uma reação diferente, mas eu me levantei e subi as escadas, deixando-o sozinho na sala. Pela primeira vez, percebi que já não tinha medo de afastá-lo. A dor ainda estava em mim, mas junto dela
dela começava a nascer uma semente de força. Poucos dias depois, recebi uma mensagem inesperada de Carolina. Era longa, cheia de justificativas e frases ensaiadas, como se tivesse passado horas pensando em cada palavra. Ela dizia que estava arrependida, que não queria perder a minha presença na vida dela, que eu era a pessoa mais importante que tinha. Li cada linha com o coração pesado, mas quando cheguei ao fim, a única coisa que senti foi um vazio imenso. Não havia arrependimento real ali, apenas medo de perder o papel que eu sempre desempenhei, o de escudo, o de irmã protetora. Mas eu não podia mais me sacrificar por alguém que não pensou duas vezes antes de me destruir. Apaguei a mensagem sem responder. Pela primeira vez, não senti a obrigação de acolher Carolina. Era como se eu tivesse quebrado uma corrente invisível que me prendia a ela desde a infância. Doeu, mas foi libertador. Com o passar dos dias, comecei a perceber pequenas mudanças dentro de mim. Eu ainda chorava, ainda sentia dor, mas algo se movia devagar, quase imperceptível, como um renascimento. Passei a escrever num caderno todas as noites, colocava no papel cada detalhe do que sentia, a raiva, a humilhação, o medo, mas também as memórias boas que me assombravam. Escrever era como abrir uma ferida para que ela pudesse cicatrizar. Lembro que em uma dessas noites, escrevi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu não posso controlar o que fizeram comigo, mas posso decidir o que farei com isso. Foi nesse momento que percebi que, apesar de toda a dor, eu ainda tinha escolhas. Eu podia me deixar definhar ou podia lutar para me reconstruir. No trabalho, as pessoas já começavam a comentar menos. Alguns ainda olhavam com pena, mas eu decidi que não ia deixar que os olhares me consumissem. Levantava a cabeça, mesmo quando as pernas tremiam. Eu sorria para os meus filhos, mesmo quando o coração estava em pedaços. A cada pequeno gesto, eu me lembrava que eu ainda estava viva e isso precisava significar algo. Não era um processo rápido. Cada dia era uma batalha, mas dentro de mim eu sabia. Eu estava começando a me reerguer, mesmo que ainda tivesse muito chão pela frente. Os dias seguintes foram como caminhar em meio a uma névoa densa. Eu acordava e mal sabia distinguir se era manhã, tarde ou noite. As horas se arrastavam e o silêncio da casa, mesmo com as crianças correndo de um lado para o outro, parecia um grito constante dentro da minha cabeça. Eu vivia no automático. Fazia café, arrumava a mesa, mas não sentia o gosto do que comia. Era como se eu estivesse presente fisicamente, mas ausente de mim mesma. Havia momentos em que eu me pegava parada no meio da sala, olhando para o nada. As memórias surgiam sem pedir permissão. Eu via Lucas sorrindo, lembrava de Carolina sentada à mesa rindo com meus filhos, e aquilo me corroía. Era como se a casa inteira fosse um museu de lembranças envenenadas. Uma noite, depois que coloquei as crianças para dormir, fiquei sentada na cozinha, em silêncio. A geladeira fazia um barulho constante, quase irritante. O relógio de parede marcava cada segundo, ecoando alto demais no vazio. De repente, senti uma onda de raiva subir. Me levantei, abri uma gaveta e comecei a tirar talheres, pratos, copos. Peguei uma caixa e fui enchendo com tudo que me lembrava deles. Os copos que Carolina trouxe de presente, as toalhas que Lucas tinha escolhido, tudo. Eu precisava arrancar cada pedacinho deles da minha vida. Foi nesse momento que eu entendi. O luto que eu vivia não era pela perda de um casamento ou de uma irmã. Era pela perda daquilo que eu acreditava ser verdadeiro. Eu estava enterrando uma ilusão. Alguns dias depois, decidi cortar o cabelo. Pode parecer simples, até banal, mas quando me sentei naquela cadeira do salão, olhei meu reflexo no espelho e pedi à cabeleireira que cortasse bem curto. Senti como se estivesse deixando para trás uma parte de mim que já não existia mais. Quando as mechas caíram no chão, uma sensação estranha me percorreu o corpo. Era dor misturada com alívio. Pela primeira vez, senti que estava começando a tomar de volta o controle da minha vida. Lembro-me bem da reação dos meus filhos quando eu cheguei em casa. Eles correram até mim sorrindo. "Mamãe, você tá diferente", disse a mais velha, tocando no meu rosto. "Você tá linda", completou o mais novo com aquela inocência que só as crianças têm. Eu sorri e pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso não era forçado. Mas a reconstrução não acontecia sem recaídas. Houve uma manhã em que acordei e não consegui sair da cama. As lágrimas escorriam sem controle e o peso no peito era tão grande que eu tinha a sensação de estar sendo esmagada. Peguei o celular e, sem pensar muito, entrei nas redes sociais. Foi quando eu vi uma foto de Lucas. Ele estava num bar, sorrindo, cercado de amigos, como se nada tivesse acontecido. Aquela imagem me rasgou por dentro. Eu estava ali lutando todos os dias para levantar, enquanto ele parecia viver leve, sem culpa. Senti uma revolta tão grande que atirei o celular no chão. O barulho acordou o meu filho, que correu até o quarto assustado. Naquele instante percebi que não podia me deixar dominar por esse ciclo de dor. Eu não podia permitir
permiti que a minha vida fosse uma eterna comparação com a dele. Naquela mesma semana, marquei minha primeira sessão de terapia. Entrei no consultório tremendo, sem saber o que dizer, mas quando me sentei diante da psicóloga, bastou ela me perguntar: o que trouxe você aqui hoje? E eu desmoronei, contei tudo, chorei, tremi, falei sem parar. Foi como abrir uma represa. E ao fim, quando ela me disse que o que eu sentia era natural, que eu não era fraca, mas sim uma sobrevivente, eu saí de lá com uma nova esperança. A terapia me fez enxergar que eu tinha o direito de sentir raiva, tristeza, medo, mas também me mostrou que em meio a tudo isso, existia uma possibilidade de renascimento. Eu não precisava correr, não precisava provar nada a ninguém, eu só precisava dar um passo de cada vez. Foi nesse processo que comecei a escrever meu diário. Todas as noites eu abria aquele caderno e deixava as palavras escorrerem. Às vezes eram frases longas, outras vezes apenas palavras soltas. Dor, ódio, solidão, mas também comecei a escrever pequenas vitórias. Hoje consegui sorrir, hoje consegui dormir sem chorar e pouco a pouco, entre linhas de sofrimento e pequenas conquistas, eu fui percebendo que ainda havia vida em mim. Uma vida que, mesmo ferida, ainda tinha muito a florescer. Com o tempo, percebi que cada pequena atitude minha para retomar o controle se transformava em um marco. Eu não queria apenas sobreviver, eu queria me reinventar. Ainda assim, havia dias em que a dor batia na porta sem aviso. Era como uma sombra que me acompanhava de perto. Mas, ao invés de fugir dela, comecei a encarar. A terapia continuava sendo um refúgio. Eu saía de cada sessão mais leve, como se tivesse deixado um peso no consultório. Lembro de uma vez em que a psicóloga me disse: você não precisa carregar sozinha o que eles fizeram. A responsabilidade não é sua. Essas palavras ecoaram em mim. Durante muito tempo, me culpei por não ter percebido antes, por não ter evitado, mas a verdade é que não cabia a mim impedir a traição. Era escolha deles, não minha. Com essa clareza, decidi dar outro passo. Voltar a sair de casa sem medo do que os outros poderiam dizer. A primeira vez que fui ao mercado sozinha depois de semanas foi uma experiência quase sufocante. Caminhava pelos corredores com a sensação de que todos me olhavam, de que cochichavam sobre mim. Meu coração acelerava, as mãos suavam, mas quando cheguei ao caixa e a atendente me tratou com naturalidade, percebi que talvez muito daquela vergonha estivesse apenas dentro de mim. Comecei a me permitir pequenas saídas. Um café com uma colega de trabalho, uma caminhada no parque com as crianças, coisas simples, mas que me lembravam que o mundo não tinha parado por causa da minha dor. Uma tarde, resolvi levar os meninos ao cinema. Eles vibraram de felicidade e só o fato de vê-los animados já me enchia de energia. Sentada na poltrona, com um filho de cada lado, percebi que havia ali uma nova versão da minha vida. Não era a vida que eu havia planejado, mas era a vida que eu tinha, e de alguma forma, ainda era boa. Mesmo assim, havia recaídas. Certa noite, recebi uma mensagem inesperada de Lucas. Ele escreveu: podemos conversar? Sinto sua falta. Meu coração disparou. Li e reli aquelas palavras várias vezes. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte queria entender por que ele ousava me procurar depois de tudo. Respirei fundo e respondi apenas: não há nada para conversar. Ele insistiu nos dias seguintes. Ligava, mandava mensagens, dizia que estava arrependido, que Carolina não era quem ele pensava, que eu era a mulher da vida dele. As palavras dele vinham carregadas de desespero, mas para mim soavam vazias, como ecos de alguém que só lembrava do que tinha perdido quando já não podia mais ter. Contei sobre isso para minha psicóloga e ela me perguntou: o que você sente quando lê essas mensagens? Demorei a responder, mas enfim falei a verdade. Eu sinto pena. Foi estranho admitir. Não havia mais aquele amor cego, nem mesmo a raiva intensa. Era apenas pena, porque no fundo eu sabia que ele havia destruído algo que jamais poderia reconstruir. Enquanto Lucas tentava, Carolina sumiu. Ela não me procurava, não pedia desculpas, não dizia nada. Era como se tivesse evaporado da minha vida, deixando apenas cicatrizes. Eu não sabia se sentia alívio ou tristeza com o silêncio dela, mas aprendi a não buscar resposta. Foi nessa fase que comecei a reencontrar amigos que tinha deixado de lado. Uma colega de infância me ligou para tomar um café e aceitei. Conversamos por horas, rimos, lembramos de coisas que eu já nem recordava. Saí daquele encontro com a sensação de que ainda havia alegria dentro de mim, mesmo que escondida sob camadas de dor. Também passei a me olhar no espelho com mais atenção. No início evitava me encarar, porque vi uma mulher cansada, abatida, marcada, mas aos poucos comecei a enxergar outra versão de mim. Uma versão que, embora ferida, estava mais forte. Era como se cada
lágrima derramada tivesse lavado uma parte de mim que antes estava adormecida. Uma noite, depois de colocar os filhos para dormir, o diário e escrevi algo diferente. Hoje, pela primeira vez, senti orgulho de mim. Era verdade. Orgulho por não ter cedido às promessas vazias de Lucas. Orgulho por não ter procurado Carolina em busca de explicações que talvez nunca viessem. Orgulho de estar de pé, cuidando da minha casa, dos meus filhos e principalmente de mim mesma. Percebi que a reconstrução não vinha em grandes gestos, mas nos detalhes do cotidiano, em levantar cedo mesmo quando queria ficar na cama, em sorrir para os meus filhos mesmo quando meu coração doía, em comprar flores para a sala só para enfeitar o espaço e me lembrar que a vida ainda podia ser bonita. E pouco a pouco, o que antes era escuridão começou a se transformar em um caminho iluminado por pequenas luzes de esperança. Hoje, quando paro para olhar para trás, quase não reconheço a mulher que fui. É como se eu estivesse vendo-me estranha numa fotografia antiga. Os olhos cansados, o sorriso forçado, a esperança se apagando aos poucos sem que eu percebesse. Aquela mulher acreditava que sua família era o porto mais seguro do mundo. Aquela mulher se apoiava na ideia de que amor e confiança seriam suficientes para mantê-la protegida. Mal sabia eu que dentro daquilo que chamei de lar, a traição crescia em silêncio, como uma erva daninha, até se tornar tão grande que sufocou tudo. Mas eu sobrevivi. Sobrevivi à dor que parecia insuportável, ao vazio que parecia eterno, às noites em que chorava até perder o fôlego e acreditava que nunca mais teria forças para sorrir. Sobrevivi às lembranças que voltavam como facadas, às perguntas sem resposta, ao olhar julgador das pessoas na rua. Sobrevivi até a mim mesma, a minha vontade de desistir, de me perder no sofrimento. E sobreviver, percebi, foi só o primeiro passo, porque depois que a gente sobrevive, é preciso escolher viver. Eu escolhi viver. E viver não é apenas respirar, é abrir a janela de manhã e sentir o vento bater no rosto como um convite para recomeçar. É sentir o cheiro do café recém-passado e saber que mesmo em dias cinzentos, há pequenas alegrias que nos mantêm de pé. É ouvir o riso dos meus filhos ecoando pela casa e entender que eu ainda sou capaz de construir memórias felizes, mesmo depois de tudo. É olhar no espelho e, em vez de ver uma vítima, enxergar uma mulher inteira. Marcada, sim, mas forte. Eu aprendi que a raiva consome e que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Por isso, não. Eu não carrego ódio por Lucas nem por Carolina. O que eles fizeram diz sobre eles, não sobre mim. Perdoar, para mim, foi um ato de libertação para comigo mesma. Não significa esquecer, não significa aceitar, significa soltar o peso, deixar de carregar uma bagagem que não era minha. Foi assim que consegui caminhar de novo. Aos poucos, eu comecei a sonhar novamente. Sonhei com viagens que sempre adiei, sonhei com projetos pessoais que antes pareciam impossíveis, sonhei com a liberdade de viver sem medo, redescobri prazeres simples, ler um livro em silêncio, cuidar das minhas plantas, caminhar sozinha no fim da tarde, ouvindo apenas o som do vento e o bater do meu coração, e descobri que não preciso de ninguém para validar quem eu sou. E sim, eu acredito que posso amar de novo, mas agora eu sei, antes de amar qualquer pessoa, eu preciso me amar em primeiro lugar. E esse amor próprio que nasceu da dor é indestrutível. Ele me protege, me guia e me lembra todos os dias de que eu mereço mais. Eu mereço respeito, eu mereço verdade. Se você tá ouvindo minha história agora e tá passando por algo parecido, eu quero que você saiba que não tá sozinha. Sua dor é real, sua tristeza é legítima, mas a sua força também é. Pode parecer que acabou, pode parecer que não há saída, mas existe vida depois da traição, depois do divórcio, depois do luto, e essa vida pode ser muito mais bonita do que você imagina. Você só precisa acreditar que merece. Talvez você esteja chorando agora, talvez esteja lembrando de uma cena que partiu seu coração. Eu sei como dói. Eu sei como a gente se sente pequena, sem chão, sem futuro, mas acredite em mim. O amanhã chega, e quando chegar, se você decidir se levantar, vai descobrir uma versão de si mesma que talvez nunca tenha conhecido, uma versão mais corajosa, mais firme, mais inteira. Eu não conto essa história para reabrir feridas, mas para mostrar que é possível fechar cicatrizes. E se a minha voz alcançar pelo menos uma mulher que esteja se sentindo sozinha nesse momento, já valeu a pena compartilhar tudo isso. Então, se essa história tocou você, se fez você refletir ou se sentir
sentir acolhida, eu te peço para deixar seu comentário aqui embaixo. Conte um pouco da sua experiência, porque a sua voz também importa, e juntas podemos criar um espaço de apoio e empatia. E não se esquece, se inscreve no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Todos os dias trazemos relatos de vida, de dor, de luta e principalmente de superação. Histórias que nos fazem chorar, mas também nos ensinam a recomeçar. E se você gostou dessa narrativa, já aproveita e assiste aos outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. Tenho certeza de que vai se identificar com muitas histórias, vai se emocionar e, quem sabe, até encontrar forças para transformar a sua própria vida. Eu termino essa história com o coração mais leve, porque eu sei que não tô sozinha, porque eu sei que ao compartilhar, tô transformando a minha dor em algo maior, em esperança. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, obrigada por ouvir, por sentir, por dividir esse momento comigo. Eu sigo em frente e quero que você siga também, porque o fim, por mais doloroso que seja, pode ser também o começo de uma nova vida. Conforme os meses passaram, percebi que já não era mais a mesma mulher que havia descoberto a traição naquela madrugada. Aquela versão de mim ficou perdida em algum canto do tempo, junto com os sonhos que morreram e as lágrimas que derramei. Agora, dentro de mim havia algo diferente, uma força que eu desconhecia, uma resistência silenciosa que me mantinha em pé, mesmo quando tudo parecia querer me derrubar de novo. Eu havia enfrentado o abismo, havia caído nele, me senti esmagada pela escuridão, mas de algum modo estava escalando de volta, devagar, um passo por vez, mesmo com as mãos sangrando e os joelhos tremendo. Os dias já não eram marcados apenas pela dor. Aquele aperto constante no peito que me sufocava começou a dar trégua. De vez em quando eu me pegava rindo de algo simples, de uma bobagem dita pelos meus filhos, de uma cena engraçada na televisão, e quando percebia que estava rindo, vinha uma surpresa quase infantil, como se eu tivesse reencontrado uma parte esquecida de mim. Havia espaço, mesmo que pequeno, para momentos de leveza, para respiros, para uma sensação tênue de que eu estava, enfim, reconstruindo uma vida só minha. Eu aprendi a me ocupar de mim. Coisa que antes parecia egoísmo, agora era necessidade. Passei a me olhar com mais cuidado, a me tratar com a delicadeza que sempre reservei aos outros. E em meio a esse processo, decidi fazer algo que por anos ficou guardado numa gaveta de vontades não realizadas. Me matriculei em aulas de dança. Sempre quis, mas sempre adiei. Ora porque o tempo era curto, ora porque Lucas nunca demonstrava interesse em me acompanhar, ora porque Carolina ria, dizendo que eu era desajeitada demais para isso. Mas dessa vez não importava. Eu iria sozinha, por mim. No primeiro dia, entrei no estúdio com o coração disparado. As paredes espelhadas me deixavam exposta demais. As outras mulheres pareciam tão confiantes, tão leves, como se tivessem nascido dançando. Já eu, com passos duros, sem ritmo, me sentia deslocada, quase uma intrusa. Por um instante pensei em sair dali. Mas então a música começou a tocar, um ritmo envolvente, e sem pensar demais, deixei meu corpo se mover de forma desajeitada. E foi aí que, de repente, um riso escapou de mim. Um riso verdadeiro, espontâneo, sem dor, sem vergonha. Foi libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu ria de mim mesma e, ao invés de sentir vergonha, senti orgulho. Era como se aquela música tivesse desbloqueado um pedaço adormecido da minha alma. Meus filhos perceberam essa mudança antes mesmo de eu admitir. Uma noite, enquanto eu os colocava para dormir, um deles me abraçou forte e disse baixinho: "Mamãe, você tá sorrindo de novo." Eu congelei por um instante. Aquelas palavras me atravessaram como uma flecha, mas não de dor, e sim de ternura. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu só consegui beijar a testa dele e responder: "É porque vocês me dão motivos para sorrir, meu amor." Naquele instante, percebi que minha recuperação não era apenas por mim. Eu precisava ser forte por eles também. Eles mereciam uma mãe inteira, não uma sombra da mulher que eu já fui. Eles eram o meu farol em meio à tempestade e eu não podia decepcioná-los. Enquanto isso, Lucas continuava tentando se aproximar. Mandava mensagens longas, quase implorando por atenção. Às vezes usava uma linguagem fria e prática, tentando parecer racional. Outras apelava ao sentimentalismo barato, evocando lembranças da família que havíamos construído, como se isso fosse suficiente para apagar tudo o que ele fez. Escrevia frases como: "Lembra do nosso primeiro apartamento?" Ou "As crianças precisam de nós dois juntos." Mas eu já não me abalava. Lia suas palavras e era como se estivesse olhando para um estranho. O homem que um dia eu amei havia ficado no passado, congelado numa versão que não existia mais. A figura que tentava me convencer agora era apenas o retrato
relato amargo de escolhas covardes. Carolina, por outro lado, havia se tornado um fantasma. Eu não tinha notícias dela, e tampouco procurava. O silêncio dela era ensurdecedor, mas de certa maneira me trazia paz. Ouvi rumores de que o relacionamento entre ela e Lucas tinha terminado de forma desastrosa, cheio de brigas, acusações e cenas vexatórias. Alguns até me contaram que ela parecia abatida, que chorava em público, que reclamava de ter sido enganada também. Mas eu não quis confirmar nada disso. Não me interessava mais. Não queria alimentar a ferida com informações que em nada mudariam minha vida. Foi nessa época que, numa noite qualquer, me sentei diante do espelho no meu quarto. A casa estava silenciosa, as crianças já dormiam, e eu me encarei com uma sinceridade brutal. Vi marcas no meu rosto que não estavam ali antes, rugas sutis, mas que contavam histórias de noites mal dormidas, de choros contidos, olheiras que insistiam em permanecer como lembrança daquilo que eu vivi. Mas havia algo novo também, firmeza no meu olhar. Eu não era mais a mulher ingênua que acreditava abegamente em todos. Eu era alguém que conhecia a dor, mas que também tinha aprendido a sobreviver a ela. Eu era alguém que havia caído no fundo do poço, mas que agora escalava, com unhas e dentes, rumo à superfície. Comecei a escrever não apenas para desabafar, mas para compartilhar. Peguei aquele caderno que antes era meu confessionário secreto e aos poucos fui transformando em textos que publiquei num blog simples, quase anônimo. Escrevia sobre minhas dores, mas também sobre minhas pequenas vitórias. A primeira noite em que dormi sem chorar, o dia em que consegui dirigir sozinha sem sentir medo, a primeira vez que consegui dançar uma música inteira sem tropeçar. Para minha surpresa, mulheres começaram a responder, contavam suas próprias histórias de traição, humilhação, perda. Cada comentário que chegava era como uma mão invisível segurando a minha, me lembrando que eu não estava sozinha. Essas trocas se transformaram numa rede de apoio invisível, feita apenas de palavras digitadas, mas tão cheia de força quanto um abraço. Algumas mulheres diziam que minha coragem de escrever as inspirava, outras apenas agradeciam por se sentirem menos sozinhas. E em cada resposta, eu encontrava mais coragem para continuar, para falar, para existir, sem medo do julgamento. Entendi então que minha história não era apenas minha, era também a história de muitas mulheres que aprenderam a se refazer do nada, a renascer depois da destruição. Houve uma noite que marcou definitivamente esse renascimento. Eu estava sozinha na varanda, olhando para o céu estrelado, sentindo o vento frio bater no rosto. Por muito tempo, esse tipo de silêncio me sufocava, porque nele eu ouvia a lembrança da traição, como se o vazio gritasse dentro de mim. Mas dessa vez não. Dessa vez o silêncio me trouxe paz. Respirei fundo, fechei os olhos e pensei, eu consegui. Eu não sou mais refém daquilo que fizeram comigo. E foi nesse instante que eu compreendi algo essencial. Eu não precisava querer que a vida voltasse a ser como era antes, porque eu já não queria que fosse. Eu não queria o velho, eu queria o novo, queria o diferente, queria algo que fosse só meu. E pela primeira vez vi o futuro não como uma ameaça que me esperava de braços cruzados, mas como uma promessa de recomeço, de liberdade, de amor próprio.